Mistérios de Viena. Episódio 3. Um convidado inesperado. Um programa de Cid Geraldo, realizado por Ariane Vieira. Foi no início da década de 1780 que Mozart veio finalmente para Viena, libertando-se ao mesmo tempo da tutela do arcebispo de Salzburgo, mas de modo muito mais decisivo do controle de seu pai, que lhe não permitia ter os voos autónomos a que o seu gênio legitimamente aspirava. Acontece que Mozart, tendo sido talvez o maior menino prodígio da história, desenvolveu um caráter extremamente dependente e muito pouco autónomo. Isto é o paradoxo dos meninos prodígios. Têm capacidades que os adultos não têm, mas por outro lado a sua personalidade sofre sempre com um déficit devido ao excesso de proteção, com esse déficit de autonomia e de capacidade para lidar com os problemas da vida. Isto mesmo foi reconhecido por vários contemporâneos que viam em Mozart uma espécie de uma criança grande que era o seu próprio pior inimigo. Mozart nunca aprendeu as artes diplomáticas de, por exemplo, elogiar os colegas certos nas posições certas. Ele não conseguia calar o desprezo que sentia pelos músicos vienenses, que considerava medíocres, e ele tinha esse problema que era, falar demais e não saber quando estar calado. Exceto quando se tratava de música, foi e conservou-se sempre uma criança, sendo essa a feição negativa dominante do seu caráter. Teria sempre precisado de um pai, de uma mãe ou de um mentor. Era incapaz de ter em conta o dinheiro. Contra a vontade do pai, casou com uma rapariga que não lhe convinha, e foi essa a causa de uma grande desordem doméstica no momento da sua morte, e mesmo depois. Podemos achar que tudo isto é perfeitamente natural. Afinal de contas, ele era Mozart. Ele tinha razão nos seus julgamentos musicais e realmente, comparado com ele, todos os restantes músicos, ou praticamente todos, eram medíocres. Mas o facto dele o dizer e o facto de ele não saber acomodar essas circunstâncias não o ajudou em nada. E foi por esta altura, em finais de 1780, que apareceu à sua porta um jovem vindo de Bona, com recomendações do príncipe eleitor de Bona e de vários amantes intelectuais da música, no qual se dizia que ele era um novo Mozart, um jovem de 16 anos. Ora bem, Mozart encontrava-se já na fase final da sua vida, estava a compor o seu Requiem, estava a compor a Flauta Mágica, tinha composto as suas últimas sinfonias, o Concerto para Clarinete, e para além de não ter tempo nem disponibilidade para lidar com mais nada a não ser o seu trabalho, ele tinha esta aversão instintiva aos meninos prodígios, porque ele próprio tinha sido um, e havia ali uma espécie de ressentimento inconsciente contra essa própria noção de menino prodígio. Este jovem de 16 anos que lhe apareceu à porta, de nome Ludwig van Beethoven, predispôs a tocar uma peça sua. Mozart, como disse, bastante concentrado no seu trabalho, de início não ficou nada impressionado. Tendo mesmo dito que se o jovem o queria impressionar, que improvisasse um tema dado, mas 2 oitavas acima, com um cânone invertido, enfim, uma técnica que foi mesmo propositadamente para o deixar fora do seu elemento natural e provar que esse rapaz não era assim tão prodigioso quanto se julgava. Acontece que Beethoven era Beethoven
e conseguiu fazer tudo aquilo que Mozart, assim de um modo um bocadinho extravagante, propôs, e aí captou a atenção do grande mestre, do grande gênio, e pensa-se, ou há relatos mesmo, que ele terá dito: prestem atenção a este jovem, para uma sala cheia de convívios. Um dia vai dar muito que falar de si ao mundo inteiro. Esta história é-nos relatada por Schindler, o primeiro biógrafo de Beethoven, que tinha acesso aos cadernos de conversação do mestre. Os cadernos de conversação são os livros com que as pessoas comunicavam com Beethoven, que já se encontrava surdo no fim da sua vida, isto foi-nos relatado por Schindler. Acontece que Schindler utilizou a vida e a figura de Beethoven para se promover, para fazer um best-seller na altura, e muitas das histórias que contou provou-se que não são verdadeiras. Permanece um mistério. Será que Mozart e Beethoven se encontraram nos finais da década de 1780, quando Beethoven tinha 16 anos e veio de Bona para Viena? Beethoven ficou apenas breves períodos nesta sua primeira viagem, um breve período, poucos meses, porque pouco tempo depois a sua mãe morreu e ele teve que regressar a Bona para cuidar dos irmãos e para ser o chefe de família. Quando voltou, em 1792, Mozart já tinha morrido. Portanto, se houve algum encontro, terá sido nesses breves momentos, nesses breves e fugaz período em que Beethoven partiu para Viena, e por que não, eu considero que é inteiramente possível, e este encontro entre os dois maiores génios, os dois maiores titãs da história da música, é um encontro que acende a imaginação de todos os melómanos, e toda a gente gostaria, que é daquelas histórias que se diz, se não for verdade, bem poderia sê-lo, porque todos gostamos de imaginar o jovem Beethoven a impressionar Mozart e a deixá-lo boquiaberto com o seu talento, com a sua criatividade, com a sua imaginação. Em todas as ocasiões, fui um dos maiores admiradores de Mozart e permanecê-lo-ei até ao meu último suspiro.
Estamos aqui nos jardins e no Palácio de Belvedere, mandado edificar pelo príncipe Eugênio de Saboia em finais do século XVIII, que é uma obra que representa perfeitamente o conceito clássico da arquitetura clássica, simétrica, ordeira, racional, tal como o Schloss Schönbrunn, cujas imagens também já vimos. É esta época do iluminismo, da ordem, da clareza, da racionalidade, do bom gosto, que exemplifica perfeitamente a música de Franz Joseph Haydn. Por esse motivo é considerado o mais clássico dos compositores clássicos. Toda a sua música é simétrica, estruturada, ordeira, racional. Haydn foi, como sabe, professor de Beethoven e talvez essa diferença de perfis estéticos, que também se explica por diferenças de personalidade, possa estar na origem da fraca química, da fraca empatia que houve entre ambos. É verdade que em 1808, quando Haydn apresentou a criação, a sua grande oratória, obra-prima da sua velhice, Beethoven se pôs de joelhos e o proclamou o mestre da música mundial. Portanto, Beethoven tinha admiração por Haydn. Mas em 1791-1792, durante um período de alguns meses em que Beethoven estudou com Haydn, tendo regressado a Bonn em 1787, como vimos, a quando da morte da sua mãe, e provavelmente ocorrendo então um encontro com Mozart, esses breves meses em que Beethoven estudou com Haydn não foram muito frutíferos. Beethoven famosamente afirmou que não aprendeu nada com o velho mestre. Isto tem a ver, obviamente, com a diferença estética entre ambos. Atenção que Beethoven deve muito mais a Haydn do que ele próprio gostava de reconhecer, nomeadamente ao nível da forma, porque Beethoven pode ser um compositor emocional e poderosíssimo, mas tem uma forma estruturalmente muito rígida e absolutamente perfeita. Ele conseguiu trabalhar dentro das formas e insuflá-las nova vida, nova força, nova expressividade. Mas o que é facto é que a diferença entre Haydn e Beethoven é a diferença entre este jardim perfeito, simétrico, iluminista, um jardim civilizado e um bosque sombrio, um bosque soturno, repleto de sombras, de mistérios e, enfim, de aventuras por descobrir. Isto é um pouco a diferença também entre o classicismo e o pensamento racional e as pulsões mais vigorosas, mais poderosas, até um pouco inconscientes do romantismo, as paixões violentas e as sombras, as penumbras, em vez de um jardim perfeitamente tratado, cultivado e civilizado. Dentro do corpo daquele jovem deve esconder-se Satanás em pessoa. Nunca na minha vida ouvi ninguém tocar daquela maneira. Improvisou sobre um tema que eu lhe dei como nunca vi ninguém improvisar, nem mesmo Mozart. Depois tocou algumas composições da sua autoria que são incomparavelmente notáveis e magníficas. Vence todas as dificuldades e retira do piano efeitos que nós, todos os outros pianistas, não ousaríamos sequer sonhar. Mozart privilegiava a execução clara e destacadamente brilhante, baseado mais no staccato do que no legato, e com uma interpretação espirituosa e viva.
a componente mais marcante da execução de Beethoven, pelo contrário, era uma força característica e apaixonada, que alternava com os encantos de um suave cantábulo. Tirava do piano sons completamente novos e ousados. A sua execução era vibrante, grandiosa e, em especial, no adágio, cheia de sentimento romântico. Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Gives his harness belt a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Beethoven nasceu em Bona em 1770 e morreu em Viena em 1827, 57 anos depois. Viveu mais do que Mozart, mas também não teve uma vida longa. Beethoven foi um compositor completamente único, diferente e original. É provável que ele se tenha encontrado com Mozart em 1787, quando veio para estudar para Viena, com uma bolsa conferida por um grupo de admiradores aristocráticos da cidade de Bona. Bona é uma cidade nas margens do Reno que tinha na altura, apesar de ser uma cidade pequena, uma grande sofisticação cultural, uma vez que o príncipe eleitor era um amante das artes, do teatro e da música, e Beethoven teve a sorte também de ser, o pai dele era músico, o avô dele era músico, aliás chamava-se também Ludwig, e foi a grande inspiração, o grande guia de Beethoven. Ele teve a sorte de ser apoiado por Christian Neff e pelos nobres, pela aristocracia local, que se aperceberam do seu talento. O Christian Neff foi um grande professor, um grande pedagogo, deu-lhe a conhecer a obra de Bach, Johann Sebastian Bach, o cravo bem temperado, que na altura estava um pouco esquecida, foi recuperada por Mendelssohn, e foi uma dádiva importante porque talvez não haja outro compositor anterior que pudesse ser tão útil a Ludwig van Beethoven, uma vez que é um compositor de grandeza comparável. Ludwig van Beethoven é um rapaz de 11 anos e talento muito promissor. Toca o teclado habilmente e com poder, lê muito bem à primeira vista e, resumindo, toca em especial o clavicorde e o bem temperado de Sebastian Bach, que Herr Neff lhe põe nas mãos. Quem conhecer esta coletânea de prelúdios e fugas de todas as tonalidades, que quase se pode considerar o non plus ultra da nossa arte, sabe o que isto quer dizer. Este jovem gênio merece a ajuda que lhe permita viajar. Por certo será um segundo Wolfgang Amadeus Mozart se continuar como começou. Ora, Beethoven veio para Viena para estudar com Mozart. Aliás, é curioso a presciência da carta que lhe escreveram, essas figuras de Bona que incentivavam o jovem a sua formação musical, e escreveram-lhe para ir para Viena ganhar o espírito de Mozart pelas mãos de Haydn, Franz Joseph Haydn, que era o outro grande compositor da época. Quando Beethoven chega a Viena em 1787, não se demorou por cá muito tempo, porque tragicamente a sua mãe morreu. Beethoven teve que tomar conta da casa. Ele tinha 2 irmãos mais novos e o pai dele era alcoólico. Para além de ser extremamente cruel e repressivo em relação ao rapaz, foi o pai de Beethoven que julgou que tinha ali um segundo Mozart, um menino prodígio para explorar. E até é um bocadinho impressionante como é que Beethoven não se fartou da arte musical, não é? Uma vez que o pai o obrigava, quando chegava bêbado das tabernas, acordava o rapaz e obrigava-o a tocar piano, enfim, para seu prazer, para seu entretenimento. Não se percebe porque é que alguém faz uma coisa destas, e Beethoven cedo percebeu que só podia contar consigo próprio. Ele desenvolveu uma força de caráter extrema. Quando a mãe morreu,
ele pediu ao príncipe eleitor de Colónia para lhe dar o salário do pai. O pai era violinista na corte, também Beethoven era violinista da corte, mas rapidamente ultrapassou o pai, enfim, pelo seu talento, pelo seu gênio, mas também pela sua força de caráter e disciplina. E a partir de mais ou menos dos 16, 17 anos, Beethoven ficou o chefe da família, o responsável por cuidar dos irmãos e por, principalmente, não permitir que o pai causasse mais estragos. Não é? Morta a mãe, Beethoven assumiu o controlo da família. Em 1787, Mozart ainda estava vivo, encontrava-se em Viena aqui a fazer obras-primas inigualáveis que ainda hoje espantam o mundo. Estava a compor Don Giovanni, mas também os concertos para piano número 23 e 24, e consta que se terão encontrado, também já falámos disto, embora não haja certezas quanto a esse encontro. Está no Diário de Schindler, numa publicação póstuma que ele escreveu, nas memórias de Schindler, perdão, mas essas memórias não são de fiar, uma vez que Schindler pretendia ganhar alguns trocos com o nome de Beethoven. Eles eram pessoas próximas, mas não há como verificar a veracidade desse encontro, embora algumas coisas, nem tudo o que Schindler escreveu seja mentira. Portanto, pode bem ter acontecido. Acontece que Beethoven, quando volta a Viena, em 1791, para estudar com Haydn, já Mozart tinha morrido e, portanto, esse encontro a acontecer terá sido uma coisa muito breve, muito fugaz, e fica a dúvida, não é? O que é que eles teriam, como é que teriam afetado o desenvolvimento musical respectivo se tivessem privado algum tempo mais, ou, imagine-se isto, Mozart professor de Beethoven, o que seria uma possibilidade forte. Sabe-se que Beethoven, apesar do seu estilo ultrapassar ou, enfim, ir mais além dos cânones clássicos estipulados por Haydn e desenvolvidos até à perfeição por Mozart, ele é uma espécie de compositor pré-romântico ou proto-romântico, uma vez que tem uma visão muito mais subjetiva da música. Ele imprime um caráter passional muito mais forte, muito mais profundo, e a sua música é nitidamente autobiográfica, coisa que não acontece com Mozart. É muito difícil ver em Mozart uma transposição direta dos eventos biográficos para a sua música. Com Beethoven não é assim, é uma música profundamente biográfica e confessional. Apesar disto, Beethoven era um grande fã de Mozart e conta-se, há uma história muito curiosa, enquanto Beethoven passeava por Viena com um dos seus discípulos, pararam e ouviram um concerto público, destes que se faziam aqui nos parques, por exemplo, no Prater e noutras zonas públicas em Viena, e estava-se a tocar o concerto para piano e orquestra número 24 de Mozart. Beethoven parou e disse: escuta, ouve isto, nunca faremos nada semelhante. Beethoven tentou, uma vez que há uma clara influência do seu terceiro concerto para piano e orquestra, é claramente influenciado por este concerto número 24 de Mozart. Vejam-se as semelhanças. O concerto número 24 para piano e orquestra de Mozart, a introdução.
agora o concerto número 3 para piano e orquestra de Beethoven, duas obras absolutamente magníficas, embora haja aqui uma inspiração direta inegável. A música tem de fazer brotar o fogo do espírito dos homens. Ludwig van Beethoven. Beethoven desenvolveu esta força de personalidade, esta força de caráter, porque foi obrigado a isso. Beethoven teve que forçar o seu caminho, caso contrário não sobreviveria. Tinha uma personalidade muito mais assertiva, muito mais forte. Ele teve que ser um homem quando ainda era um rapaz, enquanto que o Mozart foi no fundo uma criança toda a vida, porque era um menino prodígio, não é? Desenvolveu a sua técnica musical, mas por outro lado nunca conseguiu adquirir as ferramentas que o tornassem capaz de sobreviver no mundo cortesão palaciano, em que a diplomacia, o tato e a estratégia são coisas importantes. Mozart simplesmente dizia tudo o que lhe vinha à cabeça, não tinha esse cuidado e esse pensamento estratégico. Beethoven também não tinha nada disso, ele era uma espécie de um selvagem entre a aristocracia vienense. Acontece que entretanto, tinha-se dado um evento muito importante na história do mundo, que foi a Revolução Francesa, que afetou, obviamente, também Viena, e a aristocracia vienense começou a perceber que, para já, eles ficaram envergonhados com a morte de Mozart. Como se sabe, Mozart morreu em condições de penúria, também por culpa própria, porque ele chegou a enriquecer, era um grande gastador, mas a aristocracia vienense
decidiu que Beethoven não seria um segundo Mozart e deram-lhe uma pensão vitalícia, ajudando-o e escrevendo expressamente que um gênio daquela dimensão, daquele calibre, não tinha tempo para distrações, tais como dar aulas ou perder tempo a ganhar a vida de outra forma ou ter que dar concertos forçosamente. Ele tinha que ter tempo para compor e para aprimorar as suas obras-primas e eles, a aristocracia de vienense, queriam assegurar-se que assim fosse e assim fizeram, a honra lhes seja feita, mas o clima cultural era muito diferente, tinha-se dado já a Revolução Francesa, o imperador José II tinha já morrido e, portanto, havia outra liberdade. Beethoven não achava que devesse qualquer vassalagem à aristocracia, pelo contrário, há uma célebre frase na qual ele diz: príncipe que sois, devei-lo a um acaso do nascimento. Eu sou quem sou pela força do meu gênio e do meu trabalho. Príncipes há e haverá sempre milhares, mas há apenas um Ludwig van Beethoven. Sempre que Beethoven vinha em visita à família Lichnowsky, costumava enfiar a cabeça pela porta para se certificar de que não estava ninguém de que não gostasse. Era baixo e de aspecto vulgar, com uma cara feia, vermelha e marcada pelas bexigas. O cabelo era negro e pendia-lhe desgrenhado para o rosto. Vestia de uma maneira extremamente banal. Ainda por cima, falava num dialeto cerrado e tinha um vocabulário desinteressante. Em termos gerais, a impressão que dava não era de uma pessoa particularmente civilizada. Era mesmo grosseiro, nos gestos e no porte. Além disso, era muito altivo. Eu própria vi a Condessa Tu, mãe do príncipe Lichnowsky, ajoelhar-se diante dele, que estava esparramado no sofá, pedindo-lhe que tocasse qualquer coisa, mas Beethoven continuava teimosamente a recusar. Portanto, esta consciência do seu valor, da sua excepcionalidade enquanto artista, e não um mero artesão ou um operário que trabalhava para a nobreza, é uma grande diferença que distingue estes períodos. Por exemplo, Franz Joseph Haydn tinha que se apresentar vestido com libré de criado na casa do príncipe Esterházy, da Hungria, e jantava com os cozinheiros, não é? Ele era visto como mais um serviçal, como mais um criado. Beethoven não, Beethoven por vezes era até bastante cruel com os seus patronos aristocráticos, recusando-se a tocar obras perante algumas damas da aristocracia se elas, por qualquer motivo, o desagradassem. Portanto, esta ideia do artista como estando superior, como sendo superior a qualquer categoria social, é uma coisa nova, surge com a Revolução Francesa e a primeira figura histórica que tem consciência plena e pode agir com base nessa consciência da dignidade superior do artista, uma espécie de príncipe aristocrata do espírito, essa figura é Ludwig van Beethoven. O grande drama de Beethoven foi a sua surdez. Ele começou a desenvolver a sua surdez por volta dos 27, 28 anos. Foi uma situação que o penalizou bastante e o deixou à beira do suicídio e à beira do desespero, mas isso é tema para um próximo vídeo. Tenho plena consciência de que Deus está mais perto de mim na minha arte do que de outros. Convivo com ele sem receio. Sempre o reconheci e compreendi. E não estou minimamente preocupado com o destino da minha música. O seu destino não pode ser outro que não feliz. Quem conseguir apreendê-la será absolvido de todo o infortúnio que verga os outros homens.